A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa, principalmente para você, que pela primeira vez vai estar aqui com a gente nesta quarta Tech. O Tech, logicamente, vem de tecnologia. E nós instituímos aqui, dentro do projeto A Hora do H, a quarta Tech, porque de repente eu percebi os avanços, eu percebi os desenvolvimentos, eu percebi toda uma efervescência envolvendo as tecnologias, as implementações tecnológicas na cidade de Manaus. Olha só, Polo Digital de Manaus, você já ouviu falar nisso? Tem até um Polo Digital de Manaus. Tem uma outra entidade aqui, chamada Codese, que é um grande desejo de todas aquelas pessoas que formam o grupo do Codese é transformar Manaus numa cidade inteligente. Aí eu acho que ainda tem muita gente que aí não deu para entender o que é uma cidade inteligente. Como é que uma cidade se torna inteligente? E depois que ela se torna inteligente, como é que ela funciona? E isso tem a ver também com a melhoria da condição, da qualidade de vida dos residentes de uma cidade inteligente? Será? É por isso, gente, que hoje está aqui com a gente, me dá o privilégio de recebê-lo, um grande protagonista de todo esse mundo tecnológico de Manaus. Eu estou recebendo aqui o Sami Assi. O Sami Assi, ele é manauara, ele é daqui, ok? E isso já é um ponto muito positivo, né? Porque eu vou já explicar para vocês porque ele é o gerente do núcleo de inovação do CIDIA. E gravem esse nome, CIDIA, porque o CIDIA é um centro de excelência que tem como missão desenvolver novas tecnologias. Eu soube há pouco, e eu vou dar um spoiler aqui, olha a cara do Sam, mas eu não pedi permissão dele, mas vou dar um spoiler. Lá no CIDIA, hoje é quarta-feira, né? 20, né? Hoje é 20 de abril e lá no 19 de abril, hoje é o dia dos indígenas, né? Hoje é o dia do Exército Brasileiro. Então, hoje, 19 de abril, lá no CIDIA, eles estão desenvolvendo, já estão lá, né, trabalhando nisso há algum tempo, tecnologias que serão utilizadas daqui a 5 anos. Vocês acreditam nisso? É por isso que esse mundo tecnológico, da noite para o dia, né? Ele já é outra coisa, ele já não tem a mesma cara, ele já cresceu e nós precisamos aprender, nós precisamos nos envolver para entender e usar essas tecnologias. Então, Sami, muito obrigado. A sua presença aqui é super importante. Obrigado em nome da nossa equipe, para a equipe lá do CIDIA, que achou um tempo para você vir aqui conversar sobre tecnologia. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder falar um pouco sobre o trabalho do CIDIA, tentar tornar o CIDIA mais conhecido e mostrar que aqui em Manaus se desenvolve muita tecnologia, né? A gente usa muito bem os recursos da lei de informática, tem parcerias com empresas do Polo Industrial de Manaus e do Brasil, né? Então fazemos desenvolvimentos que chegam no mundo inteiro. E como você disse, coisas que a gente está pesquisando agora que vão ser novidades daqui a 3, 4, 5 anos para frente. Sam, me diz uma coisa. Traduz o CIDIA para a gente. Qual é a missão do CIDIA? Pelo seguinte, a reputação que, pelo menos no que tange aos funcionários do CIDIA, aos servidores do CIDIA, é o seguinte, é que só os bambambãs trabalham no CIDIA. Quer dizer, em toda Manaus, todo mundo me fala, olha, Humberto, os experts, realmente aqueles que se destacam que se destacam no aprendizado das tecnologias, trabalham no CIDIA. É isso mesmo? É um pessoal super capacitado que trabalha no CIDIA. E qual é a missão do CIDIA? O CIDIA é um instituto de ciência e tecnologia, está entre os maiores do país e é com certeza o maior da Amazônia Ocidental.
né? E a gente desenvolve tecnologias para diversos clientes. Um dos nossos principais clientes é a Samsung. Só para você ter uma ideia... Vocês desenvolvem a tecnologia para grandes empresas? Para grandes empresas. Só para você ter uma ideia, não sei se teu celular é Samsung ou não. O meu é Samsung, o meu é. O software que você está usando, o sistema operacional que você está usando, foi desenvolvido pelo Cydia. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. E todo o celular da Samsung da América Latina, o sistema operacional é desenvolvido pelo Cydia aqui em Manaus. Lindamente. Outro projeto que a gente pode falar, por exemplo, se você deve ter acompanhado aquele Big Brother Brasil, todos os participantes usam um relógio da Samsung e o software que está embarcado nesse relógio, especificamente para o Big Brother Brasil, também foi desenvolvido. Qual é o papel desse software? Nesse caso aí é monitorar os participantes para saber como é que está o nível de estresse dele, batimento cardíaco, olha coisas que interessante. do tipo. Nós temos aqui em Manaus um laboratório nessa área, ligado a essa área de saúde, o Health Data Lab, que faz pesquisa especificamente sobre movimentos do esporte, estresse, perda calórica, hidratação. Então nós temos várias pesquisas que são executadas no Cydia para a gente embarcar em relógios desse tipo que são os smartwatches. E esse smartwatch que você está falando, que está sendo usado nesse programa da Rede Globo, ele já está disponibilizado para a população? Sim. Ou serão disponibilizados? Não, esse que a Globo está usando é um software que a gente desenvolveu especificamente para a Globo. Só eles têm. O software em si, o relógio em si, ele está disponível. Eu acho que é o Galaxy Watch 5 que está disponível no mercado. Mas a gente vem fazendo pesquisa já para as próximas gerações do relógio. Para grande público. Para grande público. E a gente temos alguns protocolos que a gente não pode divulgar claro, eu entendo. Por questões de um segredo industrial, né? Mas que visam a melhoria da detecção. Por exemplo, você vai jogar uma coisa, você vai fazer uma corrida. Saber teus biosinais é importante para você saber se aquele exercício está sendo efetivo ou não. Né? Os relógios hoje têm vários sensores que permitem detectar se você está correndo, se você está andando, se você caiu, se você... Isso tudo é registrado pelo relógio? O relógio tem como detectar isso e a gente está fazendo desenvolvimentos para melhorar esse nível de identificação, esse tipo de registro. Né? Tirando isso, nós temos pesquisas na área de VR e AR, que é realidade virtual e aumentada e realidade mista. Tem produtos que vão ser lançados nos próximos anos nessa área, inclusive nós temos, por exemplo, uma experiência em metaverso que a gente desenvolveu também para a Samsung, que é a casa da Sam. Se você entrar no site da Samsung, tem House of Sam. O House of Sam vem de Samsung. Samsung, a Sam é a boneca, tipo a Malu da Magazine Luiza. Entendi. É uma influência virtual. Bacana isso. E a gente criou a casa da Sam, onde você pode experimentar, por exemplo, tecnologias da empresa num ambiente do metaverso, né? No ambiente do metaverso. Nós fazemos desenvolvimento para TV também, participamos do fórum da TV digital no país, contribuímos com o fórum da TV digital do país, inclusive tem a versão 3.0 que deve ser lançada daqui a 1 ano, 2 anos, e nós estamos contribuindo para esse fórum, fazemos pesquisa. Esse desenvolvimento está em andamento agora para daqui a 1 ano? Ou 2 anos. Ou 2 anos? E aqui em Manaus. Então, assim, a gente precisa de pessoas especializadas nessas áreas. Então, a dificuldade de entrar no Cydia é a gente conseguir ter pessoas que tenham conhecimento técnico específico para atuar nessas áreas. Né? Sammy, pera lá. Me diz uma coisa. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Eu quero, a partir de agora, eu fiquei muito interessado em trabalhar no Cydia, ok? Então, quando eu chego lá, eu passo por um crivo de capacidade, é isso? Quer dizer, eu chego lá, eu já tenho que chegar preparado. O Cydia não prepara ninguém, é isso? Não. Você chega preparado e lá aprende
a se adaptar aos desenvolvimentos usando a sua expertise, é isso? Não, nós temos hoje mais de 100 estagiários, eu acredito, dentro do CIDIA. De outras empresas? Não, estagiários. Estagiários do CIDIA? Do CIDIA. Trabalhando no CIDIA hoje, que são pessoas que a gente está pegando na faculdade e já capacitando para atuar dentro da... Que maravilha! Dentro do CIDIA. Né? Vocês têm olheiros nas faculdades? Eu usei um termo do futebol, né, que eles fazem isso no futebol, né? Vocês têm olheiros desses alunos que são destaques na matéria, na faculdade? Existem vários programas de capacitação que estão sendo criados pelas empresas aqui em Manaus, né? A Motorola, a Samsung, Positivo, Transire. Tem várias indústrias aqui em Manaus que fazem muito investimento em capacitação dentro das universidades, o EA, IFAM e o FAM principalmente, né? Essas universidades, elas estão tentando formar gente para esse mercado. O software embarcado dentro dos celulares, tanto da Samsung quanto da Motorola, são feitos em Manaus, né? São feitos em Manaus, não só para o CIDIA, nós temos o Instituto Adorado, e ele vem sendo, softwares para celulares vem sendo desenvolvidos em Manaus desde a final da década de 90, começo dos anos 2000. Faz tempo? Por exemplo, a Nokia era aqui, a fábrica aqui em Manaus. Sim, eu me lembro. Tinha o Instituto Nokia de Tecnologia que fazia esse tipo de desenvolvimento. A Siemens, que também tinha fábrica aqui em Manaus, depois fechou, fazia esse desenvolvimento junto com a Paulo Feitosa. E parte do conhecimento que essas empresas tinham continuou em Manaus, em institutos como o Eldorado, que está aqui fazendo... Como o próprio Paulo Feitosa. Como a própria Paulo Feitosa, como o próprio INDT, que continuou existindo mesmo depois da Nokia sair, e como o CIDIA, que hoje tem mais de 1.200 colaboradores. Diz uma coisa, naquele prédio ali do lado do Amazonas Shopping, tem mais de 1.000 colaboradores ou eles estão espalhados? Nós temos 4 sedes hoje. 4? 3 aqui em Manaus e uma em Porto Velho. 3, uma na Torquato Tapajós, uma no distrito na Avenida Altasmirim, que é onde fica esse laboratório de pesquisa da área de saúde, e fazemos projetos também de automação industrial lá. E temos aquele prédio principal que fica ao lado do Amazonas Shopping, que tem cerca de 1.000 e poucos colaboradores. Ali dentro daquele prédio, trabalhando. Agora, naquele prédio, é lá onde acontecem os desenvolvimentos? E qual é o primeiro passo? Nos 4 acontecem? Nos 4 acontecem. E qual é o primeiro passo? Eu estou tentando imaginar aqui, Sami, vocês têm o quê? Um brainstorm, uma reunião de brainstorming para vocês determinarem quais serão, né, as tecnologias criadas, o que vocês vão fazer? É assim que acontece? Assim, muito do nosso desenvolvimento depende do cliente para quem a gente vai desenvolver. Vocês atuam por demanda? Não necessariamente. Muitas vezes a gente tem pesquisas próprias, né? Que vocês oferecem? Que a gente oferece. Nós temos pesquisas, por exemplo, acabamos de fazer um projeto em parceria com o IDESAN, que é um instituto responsável pelo Programa Prioritário de Bioeconomia, e fizemos um projeto de identificação de madeira, que é um projeto que a gente consegue, com visão computacional no celular, olhar uma madeira que está... tirar uma foto da madeira e saber que madeira é aquela. Pela foto? Pela foto. Pela foto das reentrâncias assim, da madeira, a gente consegue identificar que madeira é aquela. É um projeto... E é um reconhecimento feito assim, in loco. Você chega lá, e diz qual é a madeira. Qual é a madeira e até pode dizer qual é a origem dela. Né? Qual é a origem, a região da origem. Essa tech já está desenvolvida? Está desenvolvida. Ou sendo desenvolvida? Não, já desenvolvemos, né? E agora nós estamos passando essa tecnologia para algumas startups para tentarem transformar isso num produto, né? Num produto que o CIDIA desenvolve. Temos projetos também de aceleração. Nós temos o Manaus Tech Hub, que é uma aceleradora de empresas, né? E a gente tenta trazer startups para trabalhar junto com o CIDIA em projetos e tentar... Essas startups, elas têm origem nas empresas que indicam ou levam para lá?
Algumas startups são locais, elas apresentam projetos para a gente verifica se a gente tem como colaborar com esses projetos e elas acabam, a gente dá o caminho de aceleração, a gente trabalha com uma aceleradora para tentar que ela ganhe potencial de mercado, né, de sobrevivência no mercado livremente. Você acha que daqui a 5 anos, já que a gente falou que existem tecnologias que estão sendo preparadas agora, que serão aplicadas daqui a 5 anos, esse mundo tecnológico de hoje, ele já estará de certa forma obsoleto? Quer dizer, o que nós temos hoje em termos tecnológicos, né, hoje, abril de 2023, daqui em 2028, vai ser um mundo totalmente diferente? Eu acho que vai ser diferente, tá? Mas assim, a tecnologia ela não vem, ela vem crescendo no ritmo alto. Antigamente a gente tinha o que a gente chama de lei de Moore, né? Que a cada 18 meses a velocidade dos processadores dobrava. Hoje em dia isso não é mais uma realidade tão forte. Mas, por exemplo, da tecnologia 4G para 5G nos celulares, houve um gap de 10 anos, né? Agora, a gente já está falando em 5G avançado, acabou de ser implantado o 5G. O idioma agora é esse aí. A gente está falando em 5G avançado e estamos falando já em tecnologia 6G. Já existe pesquisas que estão sendo realizadas usando a tecnologia 6G. Uhum. Mas é para algo que a gente prevê, talvez daqui a 5 ou 10 anos vai aparecer realmente consolidado no mercado. Então, daqui a 5 anos, talvez a gente tenha realmente o 5G puro. O 5G que a gente utiliza aqui, ele não tem o que seria o principal do 5G, que seriam ondas milimétricas, que permitiriam uma transferência de dados numa taxa muito maior do que a gente tem atualmente. Por que a gente não tem? Porque as antenas aqui no Brasil têm uma distância muito grande entre elas. Então a gente elas teriam que ficar mais perto umas das outras para poder permitir esse tipo de transmissão milimétrica. Alguns países da Europa estão tentando fazer isso ainda. Não é fácil, não deve ser fácil. Não é fácil e é caro. As operadoras teriam que investir muito de recurso para isso. Então talvez daqui a 5 anos a gente consiga chegar nesse nível. Ou talvez até não chegue nesse nível e já parta para outra solução, que seria o 6G ou outro padrão. Falando como o gerente de inovação do Cydia, eu tenho uma fala tua aqui que eu gostaria que você trocasse em minutos. Você falou aqui que para fortalecer esse cenário tecnológico, você destacou a necessidade de realização de programas de mestrado e doutorado que permitam ampliar o número de profissionais de alta capacitação na nossa região. Isso é imprescindível, isso que você falou aqui, sobre essa capacitação de mestrado e doutorado? Sim, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, na verdade não é só do Cydia, né, de todas as instituições, é conseguir mão de obra especializada nesse nível que a gente precisa. Quando a lei de informática ela foi criada, em 1991, apenas acho que 2 a 3% da população brasileira tinha nível superior. O número de mestres e doutores era, sei lá, não é nem 1/10 disso, era 1/100 talvez disso. Hoje em dia, a perspectiva é que se tivesse pelo menos 30% da população com nível superior. A demanda hoje é essa, real, de 30%. É muito maior que essa, né? Os países desenvolvidos, países de primeiro mundo, têm cerca da Europa, de 65% da população com nível superior. Os Estados Unidos, acho que tem 49% da população com nível superior. Com mestrado e doutorado é sempre menos do que isso, né? Porque a pessoa não tem nem nível superior, não teria mestrado e doutorado. Então a gente precisa formar muito mais gente. A gente tem um grande resultado aqui no Amazonas, que a UFAM, no Instituto de Computação dela, conseguiu o nível 6 da CAPES. Apenas o Amazonas e Pernambuco tem nível 6 da CAPES, para você ter uma ideia, na região norte. Esse nível vai do quê? De 1 a 10? 1 a 7. 1 a 7. 1 a 7. Tirando, acho que o USP deve ter nível 7, Santa Catarina talvez tenha nível 7.
E nós estamos no 6. Estamos no 6 e na região norte, nordeste e centro-oeste, eu acho que é o único com nível 6. Então, isso é um resultado muito relevante para a região, que é pouco divulgado, né? E permite, o que quer dizer isso? Que a gente está conseguindo produzir doutores e mestres de boa qualidade aqui, ainda em quantidade inferior à necessária. Mas você acha que nesse setor o número de graduados, mestrado e doutorado, ele tem aumentado, ele não está estacionado, né? Não está estacionado. O trabalho que a UFAM está fazendo, a UEA, o IFAM está fazendo em formar o pessoal delas para tentar informar mais gente. Quer dizer, o papel da academia tem sido fundamental para esse avanço, não é? Sim, não é? É um investimento de muitos anos que eles vêm fazendo nisso. E que tem dado resultado, né? Tem dado resultado. Recentemente, uma professora da UFAM foi a primeira da América Latina a ganhar um prêmio internacional de reconhecimento. É verdade. Que é a professora Tayana. Isso é verdade. Me diz uma coisa, Sandro. Você acha que o polo digital de Manaus, eu gostaria de ter a sua avaliação desse polo. E como o CID, através de você, com a sua expertise como gerente de inovação, como você vê o polo digital de Manaus, que tem feito algumas investidas muito interessantes, eu tenho acompanhado isso assim, um pouco de longe, e também o CODESE, por exemplo, que fala em todas as falas dos eventos do CODESE que eu participei, o presidente, os participantes, né, aqueles empresários, etc., eles têm esse Manaus Cidade Inteligente. Parece assim uma meta, quer dizer, o Manaus Inteligente é um objetivo a ser alcançado. Manaus pode sim, devido a todos esses desenvolvimentos que você está citando aqui, vir a se tornar em menos tempo do que o esperado numa cidade inteligente? A gente tem a competência para isso. Tem, né? Tem a competência para isso. Nós temos a competência para isso em Manaus. Como eu disse, tem vários institutos de pesquisa e desenvolvimento aqui em Manaus que fazem tecnologia de ponta, não só para o Brasil, não só para Manaus, mas para o mundo, né? Nós, no CID, nós temos tecnologia que são usadas, como eu disse, na América Latina, todo celular, mas temos também tecnologias que são usadas no mundo inteiro. E a gente tem a competência aqui em Manaus para desenvolvimento de software, de hardware, dentro da UEA, dentro das universidades, dentro dos institutos, para fazer isso. Uma coisa que a gente peca, talvez a CODESE e a PDM tem tentado fazer talvez mais isso, é ajudar a divulgar mais o que a gente faz. A maioria das pessoas se surpreende quando a gente fala... Você está revelando coisas aqui muito interessantes, por exemplo. A gente precisa divulgar mais o que a gente faz para o pessoal saber. Existe uma crítica à lei de informática, né, de que o P&D não gera resultados. Pesquisa e desenvolvimento. A lei de informática, o investimento, a obrigação da lei de informática das indústrias não gera resultados relevantes. E isso não é verdade. Na verdade, tem muitas empresas que não divulgam muito os resultados delas, talvez. Mas nós temos muito resultado acontecendo. Será que isso tem a ver com algum tipo de segredo industrial que toda empresa tem, Samir? Durante algum tempo, talvez tivesse. Talvez não se pensasse que havia necessidade de divulgar. Agora a gente está vendo que não, que é importante para acabar com esse discurso, né? Porque esse discurso gera uma insegurança jurídica para as empresas. Entendi. Porque toda vez que você ataca a legislação, isso não só a lei de informática, mas a legislação da Zona Franca de Manaus, sempre se pensa logo, então vamos mudar a lei para corrigir o problema. E às vezes a lei não tem um problema, só tá... Essa lei não tem problema? Você acha uma boa lei? Eu acho uma boa lei. Eu acho que do jeito que ela está estruturada hoje, o grande problema que a gente tem talvez seja a divulgação dos resultados, mostrar que ela está sendo efetiva e que está trazendo retorno para cá. Se você for na UEA, você pode chamar aqui o professor Jucimar, que dirige o projeto STEM, ou então o professor Silvio Marques, que tem o projeto Ocean, a professora Tanara, que projeto Super, né, da UFAM.
São pessoas... A Tanara foi essa premiada, né? Foi a Tayana. A Tayana, ok. A professora Tanara, que dirige o projeto Super, eu acho que é o Sérgio Alencar do IFAM, que tem um projeto Aranauá. São pessoas que vão te falar os resultados que isso está trazendo para a universidade. Isso tudo ligado, toda essa gente é ligada à tecnologia. Projetos tecnológicos e projetos de capacitação que estão trazendo resultados muito relevantes para a região. Se você pegar 3 anos atrás, a UEA conseguiu formar talvez 5 pessoas em computação no ano. Né? E a ideia é a gente formar 20, 30, 40 pessoas por ano. Quanto mais melhor, não é, Sandro? Por universidade. Assim, o gap de pessoas de tecnologia no mundo é gigantesco. Sim. Mesmo com as grandes agora tendo uma onda de demissão aí, como a Amazon demitiu bastante gente, a Google demitiu bastante gente, essas pessoas não ficam desempregadas no mundo, né? Porque o gap é gigantesco. Elas trocam de empresa. E ainda estamos numa fase dessas capacidades serem consideradas únicas, né? Porque pouca gente domina. Sim, e nesse nível que a gente atua, é menos gente ainda. Tem projetos nossos que a gente teve que trazer um cara da Nigéria para atuar com a gente, porque a tecnologia é muito específica. Vocês localizaram um camarada na Nigéria que tem a expertise para essa demanda. Para essa demanda, para esse tipo de pesquisa que a gente estava querendo fazer na linha de 5G nesse caso. O secretário da Centep veio aqui, o Radir Junho, e ele falou o seguinte, que eu usei a palavra na pergunta calcanhar de Aquiles, mas ele falou o seguinte: Humberto, a questão de nós oferecemos muitas vagas, né? A gente, somando todas as vagas, elas se tornam muitas, e de repente, quando acaba o período de preenchimento, sempre tem um grande número de vagas que não são preenchidas por falta de capacidades em Manaus. E o que está acontecendo? Tem pessoas de fora vindo aqui para ocupar essas vagas. E é uma realidade que você tem conhecimento? Sim, é uma realidade, mas, como eu disse, mudou isso. Isso está mudando, então? Está mudando. Para melhor. Se você pegar o CIDIA há 5 anos atrás, acho que é um pouco mais até, era 60%, 70% era de fora de Manaus, dele. E 30% você está falando de Manaus. O corpo funcional? O corpo funcional dele era 60% de pessoas que a gente trazia de fora e 30% de Manaus. Hoje em dia é o contrário. Há 5 anos? É isso, 5, 6 anos talvez. Hoje a gente tem cerca de 60%, 70% de pessoas de Manaus, locais, e 30% de fora. Então a gente está conseguindo trazer... Está acontecendo alguma coisa aqui fora que está mudando esse número lá dentro, né? Sim, exatamente. É justamente esse investimento que as empresas estão fazendo dentro das universidades que estão permitindo pessoas locais serem formadas. E a gente fez esse movimento também de buscar estagiários na universidade. Para tentar ir trabalhando com eles dentro das tecnologias que a gente utiliza, enquanto ele está se graduando, para depois ele poder ser absorvido pelo CIDIA. E essa pescaria, ela continua, pelo CIDIA ela continua. Sempre ali olhando a academia, né, para buscar essas pessoas. Sim. Então a gente tem contato direto com as universidades, né, para tentar captar cada vez mais mão de obra. Porque do jeito que está indo, né, convenhamos, Sam, com tanto desenvolvimento, com pesquisas, desenvolvimentos de hoje, já para daqui a 5 anos, quer dizer, o número de vagas, a tendência é só aumentar. É uma lógica, não é? É provável que sim, e é uma rotatividade muito grande, principalmente depois da pandemia, quando a questão de trabalho remoto e o home office cresceu, a gente passou a ter que competir a nossa mão de obra com o mundo inteiro. Então é um monte de empresas do exterior recrutando pessoas extremamente capacitadas que nós temos aqui em Manaus. Sim. E às vezes o cara pode trabalhar onde ele quiser, para essas empresas, sem sair de casa. Sem sair de casa. Então, para a gente teve que garantir a renovação o tempo todo, porque a gente está competindo com empresas como Microsoft, como Amazon, com empresas no mundo inteiro. Né? Então a gente tem uma obrigação legal de trabalhar aqui em Manaus. Né?
Já essas empresas não, essas empresas podem recrutar em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. Sabe, eu vou falar uma coisa só para ti, tá? Eu fui convidado pela Vânia, da Natur, para visitar o CIDIA. Aí eu fui. Eu cheguei lá no CIDIA. Ela não tinha me dito nada. Humberto, pega uma folga, vai lá visitar, conhecer a gente. Eu fui. Aí eu cheguei lá, adentrei lá naquela área do lobby, de chegada, e ela disse, vem aqui. Aí ela me levou numa área, só faltou ela dizer, abre a boca e fecha os olhos, entendeu? Só faltou ela dizer isso. Mas aí ela falou, ok, fica quieto aí. E de repente, nas paredes, eu comecei a ver a chuva no Igapó, peixes passando por mim pelas paredes, uma tecnologia fantástica que você adentra e se impressiona. Aquilo foi desenvolvido lá, foi? Foi desenvolvido pela o Igapó, o ambiente do Igapó, sim, passando como num filme ali no meu entorno, e eu me sentindo dentro do Igapó, só que eu estava vendo tudo, a chuva caindo, os pirarucus, os pássaros, tudo. Que coisa fantástica. Então, continua aquilo lá? Sim, o showcase a gente está renovando ele, fazendo uma melhoria da tecnologia, mas acho que até o final do ano talvez a gente tenha alguma coisa nova para lá. Mas ainda existe ele, a gente usa para mostrar o que a tecnologia pode trazer. E para impressionar os visitantes mesmo, né? Esse é o grande objetivo. Eu saí de lá impressionadíssimo com aquela, sabe, adentrar daquele jeito. Muito bacana. É bem imersivo, né? É bem imersivo. A gente, no final do ano passado, no Dia das Crianças, a gente levou os filhos dos funcionários para visitar o CIDIA, para conhecerem o trabalho do pai, dos pais. E as crianças ficaram loucas com aquilo lá, né? Eu imagino. Foi uma das campanhas bem... Você tem a impressão que pode tocar o pirarucu que está passando aqui do teu lado, o trovão, os raios, a chuva caindo dentro do Igapó. Fantástico. Fantástico também foi você ter vindo aqui conversar com a gente. Leva aos diretores, a todos os teus pares lá no CIDIA, o nosso agradecimento por você ter vindo aqui. E eu não vou deixar vocês quietos, não. Vou logo prevenindo aqui a assessoria. Como é o nome dela? Eu não vi. Emily. A Emily, você não vai se livrar de mim tão fácil para a gente trazer outros grandes profissionais do CIDIA para conversar com a gente aqui, tá? Porque do jeito que ele falou, eu só não vou perguntar, viu, Sandro? Daqueles andares secretos que ninguém pode entrar, que ninguém pode ir. Daqueles ali eu não vou perguntar nada dela. Muito obrigado por tua companhia. Leva o meu carinho para tua mãe, que eu admiro bastante. Obrigado. Para tua irmã, para teu cunhado, entendeu? E ele ei, gente, vocês não sabem, eu vou revelar isso aqui, ele me pediu para eu não revelar, ele é primo do Milton Ratum, um dos maiores escritores que nós temos no Brasil hoje, um grande manauara, um grande amazonense. Sami, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Foi privilégio entrevistar, conversar contigo. Isso foi uma conversa, não teve entrevista aqui, a gente conversou. Então, estamos à disposição para outras entrevistas, temos outros profissionais que podem falar mais especificamente de tecnologias, se for preciso, e sempre que vocês quiserem, está livre. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Ei, fica aí, não sai não. Emily, você ouviu, né? Você não escapa de mim, hein? Logo, está gravado isso, você não escapa. Gente, por hoje é só. Tá vendo só? Isso sim, né? É um tipo de tema que dá orgulho a gente ser manauara, ser amazonense. Porque, no caso deste tema, tem um viés que a gente não pode, de forma alguma, nem tentar desconhecer. Sabe qual é? Aqui, envolvendo o CIDIA, o melhor está sempre por vir. Podem ficar certos. Até amanhã, minha gente. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.